E aí, pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui a segunda parte da explicação sobre retas e ângulos, tá? Matéria do oitavo ano. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre retas, sobre os elementos primitivos da geometria, e agora eu estou falando vou falar sobre ângulos, tá? Esse conteúdo está disponível na página 64 do livro Arariba Plus, da editora Moderna. E a gente vai falar um pouquinho da página 64, 65. Só. E aí os exercícios, tá? Bom, vamos lá. Nós já temos algum conhecimento sobre ângulos, tá? Preciso de semi-retas para formar ângulos. Então aqui já no comecinho do vídeo, só um minutinho. Quero pausar. Vamos lá, pessoal. Você já estudou o conceito de ângulo e sua representação. Vamos recordar. Então temos semi-retas. Semi-retas elas têm uma origem e elas partem infinitamente numa direção. Então tem uma semi-reta partindo de O, passando por A, que eu chamo de OA, e aí a seta vai em direção a A, tá bom? A flechinha está na direção do A. Eu também tenho uma semi-reta OB. Então inicia em O e passa por B. Então O, e aí vai em direção a B, e essa flechinha aqui significa que ela continua, ela não para em B, ela vai embora. Essas duas semi-retas, quando elas partem de um mesmo ponto, uma mesma origem, elas delimitam a figura aqui em duas partes. A parte que está entre essas semi-retas aqui, ó, essa região, falei duas partes, mas duas regiões, tá? Junto aqui, não é separado não. Duas regiões, essa interna e essa externa. Tudo bem? Então, a gente está começando a construir o conceito de ângulo. Aqui eu tenho um ângulo, a gente chama de ângulo interno, porque a gente está falando da região interna, então aqui é um ângulo interno. E aqui eu tenho um ângulo externo, tá bom? Apesar que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre ângulo externo. O ângulo externo tem um jeito certo de fazer o cálculo dele, tá bom? Nas figuras. Mas basicamente é isso, ângulo interno e externo. Tem uma frase aqui para sintetizar o conceito. Ângulo é a união de duas semi-retas de mesma origem em um plano com uma das regiões determinadas por elas. Então, eu tenho um ponto, que é a origem, tenho duas semi-retas saindo desse ponto, tudo bem? E aí eu vou ter o ângulo formado por essas duas semi-retas, tá bom? Região interna aí. Vamos ver alguns exemplos aqui. Partindo de O, eu tenho uma semi-reta OA, passando por A, tá bom? E partindo do O, eu tenho uma semi-reta passando por B. Então, eu tenho a semi-reta OB. Tá? Então, isso aqui a gente chama de lados. OA e OB a gente chama de lados. Aqui é um lado OB e o lado OA. Esse ponto O aqui, que é a origem, também recebe um nome diferente, que é vértice. Tá? Então, as semi-retas recebem o nome de lados do ângulo. Então, a semi-reta OA é o lado e o semi-reta OB também é lado desse ângulo. E o ponto O é a vértice, tá? É o vértice do ângulo. A gente chama de o vértice porque a gente está falando do ângulo, né? O ângulo, o vértice. E a escrita do ângulo. Como é que eu escrevo o nome desse ângulo aqui? Então, eu pego um ponto, que não é a origem, tá? E a gente chama assim, ó, A, O, B. Só que aqui no O, ele está formando o ângulo. Então, eu chamo de A, O, ângulo B, que é o que está aqui, ó, A, O, ângulo B. Ou começo do outro ponto. Nunca começo o ângulo falando do vértice, tá? O vértice sempre tem que estar no meio, que é onde forma o ângulo. Eu
Eu posso chamar assim também, ó, BO ângulo A. Aqui, ó, BO ângulo A. Tanto faz. Ou simplesmente o ângulo O. Porque no vértice O, eu estou formando um ângulo. Então tem um ângulo O aqui. Tudo bem? Então dá para indicar esse ângulo aí com 3 nomes diferentes. Que são tudo a mesma coisa. AO ângulo B, BO ângulo A, O ângulo. Eu estou me referindo a posição onde está sendo formado o ângulo. Tá? O ângulo está sendo formado em O, com os lados OA e OB. A gente vai fazer exercício e a gente vai gravando aos pouquinhos, tá bom? Para não causar confusão, colorimos apenas a região do ângulo que estamos tratando. Então, quando eu for desenhar um ângulo aqui, por exemplo, tá? Desenhar um ângulo aqui para vocês, com origem O, tá? O ângulo N e o ângulo M, tá bom? Vamos lá. Qual é o vértice desse ângulo? Vértice O. Perguntei qual é o ângulo. Perguntei qual é o vértice. O vértice é esse ponto aqui. Bem? Quais são os lados? Aqui eu sei que é a origem. Por que eu sei que é a origem, professor? Porque aqui, ó, a semirreta passou direto por N. Tá? Quais são os lados? A semirreta ON, começa em O, passa por N, ó. Começa em O, passa por N, vai embora. Então tá ligado, né? Entendeu? Referência, tá ligado? Eu tenho outro lado aqui. Então, E, que eu tenho dois lados, tá? Uma origem O, passando por M, eu tenho OM. OM. Tudo bem? Então, esses são os lados. E qual é o nome que eu posso dar para o ângulo? Esse ângulo aqui você pode dar 3 nomes diferentes. Você pode chamar só de O ângulo. Tá correto? Ou você pode chamar de NO ângulo M. NO ângulo M. Ou ainda, começando aqui de baixo, MO ângulo N. E qualquer um deles está certo. Pode escolher. Aqui no lado, você obrigatoriamente tem que colocar os dois lados. Tem dois lados aqui. O vértice só vai ter sempre um ponto só, um vértice. Agora o ângulo, ou você usa esse, ou você usa esse, ou você usa esse. Um dos três, tá bom? Ficou claro para vocês? E aí, quando eu estou falando desse ângulo aqui, NO ângulo M, eu estou me referindo a essa região aqui, ó, região interna. NO ângulo M. Eu estou me referindo a essa região. Então, eu só pinto essa parte onde eu estou me referindo. E é isso que está falando aqui no texto. Vamos lembrar... não, desculpa, aqui na observação. Para não causar confusão, colorimos apenas a região do ângulo que estamos tratando. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu só colori a região do ângulo que eu estou tratando. Tudo bem? Vamos lá. Os ângulos podem ser medidos. Deixa eu diminuir minha imagem. Aqui eu gostaria de aumentar a minha imagem. Vamos lá. Então, medida do ângulo. Nós medimos ângulos, vocês aprenderam isso lá no 6º ano, que é possível medir o tamanho, a distância, a abertura do ângulo usando um transferidor. Então, o centro do transferidor, essa marquinha aqui, tá? Ela precisa estar alinhada, ela precisa estar exatamente em cima do ponto do vértice,
da origem, tá? E aí uma semi-reta tem que estar passando, não sei porque quando eu posiciono o cursor aqui em cima, porque minha imagem fica piscando. Que eu tinha mexido na foto, na imagem, aliás. Bom, vamos lá. E uma das semi-retas precisa estar alinhada com o zero, tá bom? Ou 180 graus alinhado com a semi-reta. Então, um dos dois extremos aqui, 0 ou 180, tem que estar alinhado com a semi-reta, ou seja, está sobrepondo a semi-reta. A semi-reta começa a contar a partir daqui. Tudo bem? Não quero marcar. Vamos lá. Bom, isso aqui a gente já viu, tá? Então a gente está relembrando. Já vimos isso. Esse ângulo aqui, por sinal, uma semi-reta está passando em 0 e a outra semi-reta está passando exatamente no 135. Logo, a abertura do ângulo aqui é de 135 graus. E a gente vai falar um pouquinho dos graus, tá? Uma circunferência completa tem 360 graus. 180 graus é uma metade de uma circunferência. Ó, imagina isso daqui. Ó. Isso aqui é metade de uma circunferência. Então, tenho 135 graus aqui. E aí, a medida dos graus, a gente sabe que a gente usa essa bolinha aqui em cima que é grau, tá bom? A gente chama de grau mesmo. Vamos lá. Então, a gente já viu como formar o ângulo, o que é o vértice, quais são os lados do ângulo, são as semi-retas, como nomear o ângulo, como nomear o lado, como nomear a origem, no caso o vértice, tá? Sempre letras maiúsculas, tá bom? Nos pontos, todo ponto precisa ser nomeado com letra maiúscula. Vimos como mensurar o transferidor, a medida do ângulo, em graus, né? E falei para vocês que a medida de uma circunferência inteira tem 360 graus. Metade da circunferência tem 180 graus, que é uma semicircunferência. E aí, para finalizar... Não, ainda não. Para finalizar essa parte de falando de ângulo aqui, nós temos a classificação dos ângulos até 180 graus. Até 180 graus inclui 180 graus, tá? Então, são 5 classificações aqui. A primeira, o ângulo reto. O ângulo que tem 90 graus, tá? Vamos imaginar que aqui seja o 0 e aqui seja o 90 graus, tudo bem? Então, a abertura desse ângulo aqui é 90 graus. Sempre que a abertura é 90 graus, ao invés de fazer um traço arredondado, a gente faz o quadradinho aqui. Já vimos isso, tá? Então, esse quadradinho, esse símbolo representa sempre 90 graus. Então, ângulo reto é o ângulo 90 graus. Qualquer ângulo menor do que 90 graus, claro, maior do que zero, porque senão não tem ângulo, tá? Até 89,90. Todo ângulo menor do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. E os ângulos maiores do que 90 graus e menores do que 180 são chamados de ângulos obtusos. Então, exemplo de um ângulo agudo: 75, qualquer número menor do que 90. 89, ângulo agudo. 2, ângulo agudo. 50, ângulo agudo. Qualquer número menor do que 90 é ângulo agudo. Tem que ser maior do que zero, mas qualquer número menor do que 90 é ângulo agudo. E obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. 91 é obtuso. 130 é obtuso, 150 é obtuso, 172 é obtuso, 179 é obtuso. Aí para no 179. Porque o 180 é chamado de ângulo raso. Tá, então, tá claro para vocês a ideia? A classificação é de acordo com o tamanho do ângulo. E o tamanho do ângulo vai ser medido em graus. Tá? Até 180
obtuso. Exatamente 180, chama de ângulo raso. E quando eu não tenho ângulo, é o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus. Ele não tem abertura. A semirreta está em cima da outra aqui. Elas não tem nem um pouquinho de abertura, tá bom? Então é isso. As classificações são essas. E o texto ainda traz aqui um finalzinho da página 65, que é para a gente relembrar a posição entre duas retas no plano. Tá? Então, as posições das retas, também já estudamos isso, né? As retas elas podem ser paralelas, quando elas têm a mesma distância entre si. Então, essas retas elas vão continuar infinitamente, elas não vão se encontrar nunca. Tá? Então, são retas paralelas. E o símbolo de paralelismo são essas duas barras aqui. Tá? Duas barras. As retas podem ser concorrentes, e aí são quando elas se cruzam, determinado ponto, não importa o ângulo, tá bom? Mas eu tenho uma reta passando por outra, e eles têm um ponto em comum. Tudo bem? Um ponto em comum. E eu tenho ainda as retas coincidentes. As retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Professor, como assim todos os pontos em comuns? Quer dizer que elas estão sobrepostas. Elas estão ocupando o mesmo espaço no plano. Então tem uma reta em cima da outra. Bem, desenho uma reta, vem e desenho outra por cima dela. Então elas estão ocupando o mesmo lugar. Elas têm todos os pontos comuns, são retas coincidentes. Então aqui ele falou de classificação dos ângulos. E aí a gente está falando de classificação das medidas dos ângulos, tá bom? E aqui falando um pouquinho de como classificar de acordo com a posição das retas. E aí tem esses nomes especiais aí, paralelas, concorrentes, coincidentes. Paralelas, é comum ouvir paralelas, tá? Barras paralelas na ginástica, ou as ruas paralelas. Então a gente tem um quarteirão, tem ruas que são paralelas, né? Elas seguem com a mesma distância entre elas. Então é comum a ideia de paralelas. Concorrentes se cruzam num ponto, seria um cruzamento, né? Se a gente estivesse falando ainda de trânsito. E coincidentes que estão uma em cima das outras, tá? Tem aqui 3 observações, vamos abrir aqui para ver. O ângulo reto corresponde ao giro de 1/4 de volta. Então, se eu tenho 360 graus uma volta, 90 é 360 dividido por 4. Então, 1/4. O ângulo raso corresponde ao giro de meia volta, metade. Então, se eu tenho 360 e divido na metade, o resultado é 180, que é o ângulo raso. Tá bom? Segunda observação. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos entre si, elas são denominadas retas perpendiculares. Então, quando eu tenho não tenho retas, posição relativa das retas aqui, então eu tenho duas retas concorrentes, tudo bem? Esse ângulo aqui não é 90 graus. Esse ângulo aqui também não é 90 graus. Esse ângulo aqui não é 90 graus. Esse aqui não é 90 graus. Como é que você sabe, professor? Porque é bem característico o ângulo de 90 graus, tá? Ó. E tem que ter o quadradinho aqui. Então, quando eu tenho duas retas, no caso aqui A e B, elas estão se cruzando e elas estão formando obrigatoriamente esses ângulos de 90 graus, obrigatoriamente, eu digo porque para ser perpendicular tem que ter os ângulos de 90 graus, tem que ter esses quadradinhos aqui. Então, quando eu tenho duas retas que formam 4 ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. E o símbolo de perpendicularismo é esse traço aqui, esse T deitado, né? Vamos dizer assim. É um traço embaixo com um tracinho em cima, tá bom? Então, vamos lá. Tenho as retas aqui. Paralelas. Professor, essas são as paralelas mais horríveis que eu já vi na vida. Vamos melhorar.
Se eu fizer assim, elas não são paralelas. Ó. Por que não, professor? Elas não estão se cruzando. Elas vão se cruzar. Seguindo a sequência aqui da reta, elas vão se cruzar. Vai? Ou não? Vai, vão se cruzar aqui na frente. Então a ideia é a seguinte, que as paralelas vão seguir lado a lado e não vão se cruzar nunca. Aqui é só uma representação. Então, aqui eu estou falando de paralelas. Concorrentes. Elas concorrem entre si. Ó. O símbolo de paralela. Se eu tenho uma reta aqui A e B, eu digo assim, A paralela a B. Tá? Duas barras significa que são paralelos. Eu tenho A e B aqui e elas são concorrentes. Porque elas se cruzam num determinado ponto. Agora, o que acontece quando elas... Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho A e B. E elas formam exatamente 90 graus aqui, ó. Estou falando de ângulo de 90 graus, tá? Estou falando que essas retas aqui, A e B, elas são o quê? Espera aí que ficou muito perto. Elas são o quê? Perpendiculares. Se eu errar a grafia, vocês me desculpem que eu estou fazendo, lembrando que eu estou falando do livro, pensando no conceito. Então, às vezes a língua portuguesa acaba dando uma tropeçada aí, tá bom? Por mais que a gente preste atenção, errar é humano. Entendeu? Errar é humano. Ele mora na quebrada, professor. Por isso que ele é humano. Vamos lá. As retas A e B representadas abaixo não têm aparentemente nenhum ponto em comum. Porém, basta fazer o prolongamento dessas retas para verificar que elas se cruzam, ou seja, são concorrentes. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Se eu pego uma reta aqui, tá? E aí eu vou fazer outra reta aqui, ó. Pronto. Essas retas aqui, ó, reta A e B aqui, elas não estão se encontrando em nenhum ponto. Então, elas são o que, professor? São paralelas, porque elas não se encontram em nenhum ponto? Não, galera. Quando as retas estão numa posição que você percebe que ao fazer o prolongamento da reta, deixa eu falar aqui do prolongamento, elas vão se encontrar num ponto, ó. Se eu realizar aqui meu prolongamento aqui meio torto, mas enfim. Se eu realizar o prolongamento das retas, elas vão se encontrar num ponto. Por mais que inicialmente elas não se encontrem. Entendeu? Então elas são concorrentes. Diferente aqui das paralelas, que ao dar continuidade, ou seja, fazendo o prolongamento da reta, ainda assim elas não se encontram. Posso passar aqui o resto da vida fazendo prolongamento e elas não vão se encontrar nunca. Tá? Ficou claro o conceito? E eu acho que é o fim. Falamos das observações. Bom, semana que vem entraremos em férias. Eu pedi para vocês já os exercícios da página 66 até o exercício 4. E como estaremos entrando então semana que vem em férias, eu não quero passar muitos exercícios, eu quero que vocês terminem essa semana os exercícios que eu estou passando agora para vocês. Eu espero que vocês terminem essa semana. Tenho dado períodos grandes para o pessoal estar realizando as tarefas, porém alguns não estão realizando ou não estão fazendo dentro do prazo que seria o mais rápido possível, né? Assim, não deixar para o último dia, eu digo. Logo, eu vou pedir só que vocês completem os exercícios da página 66 e 67, que são extremamente fáceis, muito simples.
Então amanhã eu já vou postar a correção do 1 ao 4. Então eu só peço para vocês continuarem os exercícios 5 a 10 da página 66 e 67. Tudo bem? 66 e 67, que fala de ângulos, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Falou. Fui.